Muito bom dia, igreja. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Nessa manhã de domingo, estou aqui de novo para a gente meditar no tema das células desta semana. A gente segue no Sermão do Monte e a gente tem falado sobre oração, né? Uma parte do Sermão da Montanha onde a gente fala sobre recompensas, né? Sempre sendo encorajado por Jesus ou exortado por ele a não fazermos as coisas buscando aplauso, não fazermos as coisas buscando o reconhecimento das pessoas, e aí desde as esmolas, né, desde a ajuda aos necessitados, passando aí pela questão da oração no lugar secreto, né? A gente não querer, a gente não buscar aparecer diante dos homens, tentar demonstrar uma espiritualidade que às vezes é só uma capa, né? Enfim, e a gente é estimulado por Jesus a entrar nesse lugar secreto, nesse relacionamento íntimo com Ele e ser recompensado pela própria presença dele em nossas vidas. Também falamos sobre o Pai Nosso, né? O que orar nesse lugar, né? E o Pai Nosso nos fala sobre as prioridades do reino de Deus, sobre onde deve estar o nosso coração, na verdade. O primeiro assunto, na verdade, que eu falei aqui sobre as esmolas, ajuda aos necessitados, ainda estava no mês passado, né? Esse mês, então, falamos sobre o lugar secreto, falamos sobre o Pai Nosso, e aí hoje estamos falando sobre, ou para essa semana, né, sobre jejum. E jejum é o tipo de assunto que não é popular, né? Não é alguma coisa que todos nós como cristãos entendemos ser uma necessidade. Se a prática da oração em si, né, já é um desafio para muitos de nós, ou para a maioria de nós, quem dirá, um desafio para todos nós. A prática da oração é um desafio para todos nós. Mas à medida que você aceita o desafio, mergulha nele, você vai criando a prática, né? Adquirindo trazendo essa disciplina para a sua vida, né? Adquirindo esse hábito, essa cultura. Bom, mas é ponto pacífico essa questão de que orar é um dever. A gente precisa orar. A gente viu no testemunho da vida de Jesus, tanto os homens nas Escrituras, os discípulos, os apóstolos, né? Uma vida de oração intensa, profunda, frutífera, poderosa. Então, nenhum de nós questionaria o fato de alguém dizer que é um dever nosso orar. Orar todos os dias. Ter um relacionamento com Deus profundo nessa área de oração. Mas e o jejum? Será que o jejum tem esse mesmo lugar? Bom, se a gente pegar o texto vai falar exatamente igual ao que falou a respeito da oração. Jesus não falou assim, olha, se vocês um dia decidirem orar, vocês orem assim. Não é se vocês decidirem, é quando vocês orarem. Ó, ele traz para a conversa uma prática. Ele fala assim, olha, não sejam. Então ele está trazendo uma negativa para poder despertar a gente, acender aí a nossa atenção com relação ao que ele vai explicar. Olha, não sejam como os hipócritas, porque os hipócritas, eles têm uma prática, uma cultura. Olha só, é isso que isso está querendo dizer. Como é que eles praticam a sua religiosidade? Como é que eles praticam a sua aparente espiritualidade?
Eles oram em praça pública, eles oram em lugar público, eles oram em lugares onde possam ser vistos. Não, vocês não façam isso. Quando vocês orarem, no mesmo nível de prática religiosa, sim. Religião é religar, né? Então, religação com Deus é conexão com Deus. Então, assim, na sua prática religiosa, na sua prática de fé, na sua prática devocional, sabe? É o cotidiano, é o dia a dia, é oração todos os dias. Então, quando Jesus fala, ele não fala se vocês orarem, ele fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, mas façam diferente, entrem no lugar secreto. E aí, quando ele chega, vai falar sobre o jejum, ele usa o mesmo padrão. Ele diz assim, Mateus 6,16, 16 a 18, né? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto recompensará. Então Jesus está falando assim, olha, os fariseus, ou melhor, os hipócritas, eles têm esses religiosos ocos, vazios de propósito para suas vidas, vazios de uma religião sincera, genuína, com sentido e propósito. Esses religiosos, eles fazem o quê? Na prática de vida espiritual deles, na prática de vida religiosa deles, na prática ritualista deles. O que eles fazem sempre? Eles jejuam e fazem questão de mostrar que estão jejuando. Nesse momento em que eles estão jejuando, eles fazem questão de mostrar na sua expressão, enfim, no seu comportamento. Eles fazem questão de demonstrar que estão jejuando. Então, Jesus está falando de uma prática. Ele está falando assim, no caso de vocês vão praticar isso de forma diferente. Então, Jesus não diz assim, se vocês jejuarem. Ele fala assim, quando jejuarem, não sejam como os hipócritas, sejam diferentes. Não tentem demonstrar isso. Façam com alegria. Não tentem mostrar que vocês estão tristes para que pessoas perguntem, o que está acontecendo com você? Não, hoje eu estou afligindo a minha alma, estou jejuando. Não façam isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o jejum também é um dever. Na perspectiva de Jesus, como Jesus está ensinando a respeito das coisas, ele está falando para pessoas que ele espera que jejuem. O próprio Jesus falou uma vez assim, quando perguntaram a respeito do jejum, por que os discípulos dos fariseus, jejuam, os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam? Ele falou assim, como é que eles vão jejuar se a festa está rolando, o noivo está com eles, mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Então Jesus estava falando que os discípulos jejuariam. Paulo se recomenda aos coríntios, né, em muitas características, dentre elas, nos muitos jejuns. Ou seja, jejum é uma prática que é proposta a nós, uma prática de vida, uma prática que envolve o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que jejum é um dever, deve ser uma prática. E a gente tem falado que, assim, se você... que nenhum cristão... que todo cristão deveria jejuar pelo menos uma vez por semana, né? Eu estava ouvindo sobre jejum esses dias, estava ouvindo sobre John Wesley, no diário dele. Ele diz que ele não ordenava nenhum ministro metodista sem que esse ministro se comprometesse a ter uma prática de jejum
pelo menos às quartas e sextas. Olha só, para ser um pastor metodista na época lá de John Wesley, né, para ser alguém ordenado por ele, essa pessoa precisava ter uma prática de jejum em sua vida, de jejuar toda semana às quartas e sextas, até às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então, assim, isso é um desafio para todos nós. É um chamado para todos nós. Mas vamos lá. Por que o jejum é bom? Por que o jejum é importante? Eu diria, por que o jejum é fundamental? Sabe por que o jejum é fundamental, meu irmão? Vamos falar francamente. Porque a gente não vale nada. Nós somos seduzidos facilmente por esse mundo. Nós lutamos contra 3 inimigos básicos, que são muito fortes. O mundo é muito forte. Ele brilha muito para a gente. Ele atrai a gente de muitas formas. Mas o mundo tem um aliado muito importante nesse processo. Sabe quem é esse aliado? A nossa carne. Porque a gente não é tentado que a gente, no fundo, é tentado pelo quê? É tentado pela nossa própria concupiscência. Nós somos maus. Nós somos essencialmente egoístas. Nós somos essencialmente orgulhosos. Então, isso é o que nós somos. Então, nós temos o mundo como inimigo, a nossa própria carne como inimigo e o diabo, que é um sedutor por excelência. Ele é o tentador, mas também é o acusador. Ele tem o propósito de destruir a gente. Então ele vai tentando a gente, fazendo a gente negociar com o pecado, até a gente ceder, cair em pecado. Ele vem com a acusação e nos afunda mais. Então, no meio desse processo, ficar cego e insensível diante das nossas inclinações carnais, diante dos nossos desejos, diante das tentações que nos cercam, não é difícil, pelo contrário, é muito fácil, é muito fácil a gente cair nessa artimanha. É muito fácil, principalmente quando a gente não tem uma vida de oração edificada, fortalecida, consistente. Então, jejuar é importante porque faz com que a gente quebre o nosso ego, faz com que a gente se exponha diante de Deus para viver esse lugar de quebrantamento. O jejum é importante. Você vai ver que muitas vezes no Antigo Testamento, por exemplo, quando se falava em jejum, a expressão que era usada ali era aflição de alma, afligir a alma. Então, aflijam a alma de vocês, era o jejum. Quando a palavra diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, essa humilhação está plenamente, totalmente ligada ao jejum. Essa era a leitura imediata que um judeu, que um israelita fazia quando lia as escrituras e via uma expressão como essa, afligir a sua alma. Davi fala sobre, em alguns momentos da sua vida, sobre, então eu afligi a minha alma como jejum. Isso é uma coisa muito importante. O jejum é um jeito de nós nos levarmos a esse lugar de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor. Então, o jejum, então, é um
um meio de quebrantar a nossa própria vida e de fazer com que tudo em nós esteja voltado para Jesus. Na nossa relação, melhor, tem muitos cristãos que demonstram ou reclamam de uma dificuldade com relação a ouvir a voz de Deus. O jejum é a resposta para isso. Se você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, de discernir a vontade dele para a sua vida, é porque há muitas vozes falando, há muitas coisas te atraindo, há muitas coisas que seu coração está desejando. E a melhor maneira de calar a sua carne, de calar as vozes que falam fora e dentro de você, é se separando, se humilhando diante de Deus, jejuando, declarando com essa atitude que você quer a presença dele mais do que qualquer outra coisa, quer ouvir a voz dele mais do que qualquer outra coisa. Talvez você pudesse pensar assim, não, o jejum é uma coisa que você usa em momentos específicos, quando há um drama acontecendo, quando há uma situação dramática, complicada, impossível, e aí você vai e jejua, como no caso, por exemplo, de Esther, né? Diante daquela ameaça que Amã estava gerando ali de exterminar o povo de Israel através do decreto do rei, e precisou haver uma intervenção, e para isso Esther pediu que toda a nação jejuasse por 3 dias, inclusive jejum de água. E aí houve uma vitória emblemática e marcante, histórica para o povo de Israel. Então o jejum foi um recurso usado nesse momento de angústia, momento extremo de desafio, de guerra, de batalha. Mas a gente vê que, como eu já falei aqui, no caso, a gente não precisa estar vivendo uma calamidade para pensar em jejum. A gente só precisa lembrar que há uma batalha acontecendo todos os dias nas nossas vidas. Paulo fala que a gente tem que vestir a armadura de Deus para poder ficar firme no dia mau. O dia mau vem. E como que a gente fica firme? Como que a gente se fortalece no Senhor? E Paulo fala, olha, vista-se da armadura. E ele fala no final assim, orando em todo o tempo. Né? Então, o jejum é muito importante nesse processo de nos fortalecer espiritualmente. Exatamente porque ele envolve dizer não. Jesus falou que a gente tem que tomar a cruz dele e segui-lo, senão não somos seus discípulos. Como é que a gente toma a cruz, senão quando a gente se permite quebrar, se permite quebrantar, se permite dobrar, né? Foi essa frase que Evan Roberts, o avivalista lá do país de Gales, num dos maiores avivamentos que aconteceu na história do planeta, foi essa frase que impactou ele quando ele ouvia o pastor dele orando lá no gabinete pastoral. O pastor ele ouviu o pastor orando e dizia uma frase: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. E aí Evan Roberts falou assim, mas se um pastor, um homem santo, precisa pedir a Deus que ele seja dobrado, ou seja, quebrantado, que o orgulho dele, o ego dele, a soberba dele seja quebrada. Se o pastor precisa pedir isso, um homem santo precisa pedir isso, como eu vou me safar? Eu tenho que pedir isso também. Ele começou a clamar por isso. Ele começou a experimentar um grande mover de Deus na medida que ele se quebrantava, na medida que ele se humilhava diante do Senhor. O jejum tem esse poder de nos quebrantar. E na medida que nós nos quebrantamos, nós aguçamos nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus.
sabe? Nós ficamos mais sensíveis quando estamos humilhados. Enfim, o jejum é esse investimento espiritual indispensável, é um dever, né? Então, assim, há muitas pessoas que usam o jejum como moeda de troca, né? Vou fazer um jejum para conquistar isso, para alcançar aquilo, para alcançar aquela cura. Esse não é o propósito do jejum. O propósito do jejum é garantir conexão, experiência de profundidade. Então veja o que Jesus está fazendo. Jesus diz assim, olha só, vocês têm que orar. Quando vocês orarem, esse é o padrão. Bom, o padrão é entrar num lugar e usufruir de intimidade com o Senhor. E quando vocês estiverem nesse lugar de intimidade com o Senhor, o que vocês vão pedir? Vocês vão pedir que, em primeiro lugar, o reino de Deus se estabeleça na vida de vocês. Vocês vão santificar o nome do Pai de vocês. Santificar o nome dele acima de qualquer coisa e clamar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vocês também vão expor a vida e o coração de vocês para serem tratados quanto à confiança, quanto ao zelo, quanto ao amor, quanto ao perdão em relação aos seus irmãos, quanto às tentações que nos cercam. Então, você vai estar vivendo essa oração. E aí, lembre-se, né? Eu estaria parafraseando o que eu estava falando então aqui. Então, Jesus, depois de ensinar o Pai Nosso, ele falou assim: lembre-se de mais uma coisa. Tem uma coisa que vocês também têm que fazer. Vocês também têm que jejuar. Mas não de um jeito ritualístico e religioso, meramente religioso. Não. Jejuem com profundidade, com intensidade. Porque qual é o contrário disso? Qual é o contrário dessa perspectiva aqui de não tentem parecer tristes para que as pessoas saibam que vocês estão jejuando. Não. Vivam a vida comum de vocês, normal. Se apresentem diante das pessoas com o rosto saudável, feliz, mas estejam afligindo a alma de vocês. Estejam angustiando a alma de vocês. Por quê? Porque esse processo é restaurador. Não abram mão disso. Então, jejuem. E quando jejuarem, atentem para esse segredo. Veja, o próprio Jesus, que era alguém perfeito, alguém sem pecados, foi para o deserto para ser tentado. E entenda uma coisa, que você sabe disso com certeza, mas eu preciso falar de novo para você. Não foi Jesus que por conta própria foi para o deserto. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Lá no texto de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para, olha, propósito, para ser tentado pelo diabo. Deus levou Jesus para um lugar de aflição. Deus levou Jesus para um lugar de angústia. Então, às vezes, você pode achar que a fala desse pastor aqui é meio exagerada, mas não é não. Está dizendo aqui o Espírito Santo. Gente, tentação é angústia. Quando você queria que o cão não se aproximasse de você, para você ter paz, para você conseguir viver a sua vida, sem ficar com pensamentos maus em sua mente, sabe? Mas não. As circunstâncias vêm te cercando, né? Você já é mal em você mesmo por causa da sua concupiscência. Aí o mundo te apresenta as coisas e o diabo aponta, tá vendo? Olha aqui. Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui? O Espírito está treinando Jesus. O Espírito Santo está levando, empurrando Jesus para um treinamento. Esse treinamento é num lugar onde Jesus vai enfrentar aflições. Ele vai lidar com fome. Jesus vai lidar com as necessidades, com as urgências do seu próprio corpo, do seu organismo. Ele vai ser desafiado nisso.
Então, o Espírito Santo enviou Jesus para esse lugar, para enfrentar essa dificuldade, para estar nesse lugar de quebrantamento, para lidar com a própria fraqueza do seu corpo. Agora, Jesus passando por esse tempo de investimento em jejum na sua vida espiritual, como é que ele sai dali? Ele sai dali capaz de vencer Satanás e suas tentações. E sai dali, o texto da tentação que está lá em Lucas, né? Lucas 4 também, de 1 a 13. Na fala de Lucas diz que Jesus saiu desse lugar no deserto, desse jejum no deserto, ele saiu no poder do Espírito Santo. Então, o jejum é alguma coisa que nos mergulha no poder de Deus, nos faz ter êxito no nosso chamado, no nosso ministério. Então, eu não vou ler esse texto, mas vocês vão ler na célula e vocês não vão trabalhar esse texto da tentação de Jesus na célula, mas vocês vão ver o resultado disso. Jesus estava enfraquecido fisicamente, ele sentiu fome, uma fome daquelas após 40 dias de jejum e oração, e nessa hora em que ele está fragilizado, o diabo chega, mas o seu espírito está fortalecido. Então, o jejum é alguma coisa que fortalece a gente espiritualmente. Mas fortalece por quê? Porque quando a gente está fraco, Deus é forte na nossa vida. Deus falou para Paulo, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu estou muito confiante, a ponto de achar que não preciso jejuar, isso é um perigo, porque a gente perde esse lugar de aperfeiçoamento no Senhor, aperfeiçoamento espiritual. Então, Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, aí é que você está forte. E a gente precisa estar nesse lugar de fraqueza. A igreja de Laodiceia saiu desse lugar de fraqueza e Jesus falou para ela, vocês se acham muito ricos. Vocês se acham muito bons, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. O jejum nos faz lembrar disso, que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, que a gente carece da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Então, meu irmão, jejue como uma prática, separe pelo menos um dia na semana para jejuar, separe como uma prática na sua vida. E a sua vida espiritual vai dar uma guinada, vai experimentar um crescimento poderoso, porque o jejum quebranta você. E olha, quando a gente se humilha, a gente é exaltado. Agora, quando a gente se exalta, e uma forma de se exaltar é dizer assim, não preciso de Deus, então... mas pastor, eu nunca vou dizer, eu sei que eu preciso de Deus. Demonstra. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Demonstra o quanto você precisa de Deus orando todos os dias. Porque se você trabalha todos os dias, mas não ora todos os dias, se você limpa a sua casa, arruma a sua casa, cuida dos seus filhos todos os dias, mas não ora todos os dias, você está dizendo com a sua vida, não preciso de Deus. Não preciso de Deus. É isso aí. Você está autossuficiente. Você está fazendo as coisas por sua própria capacidade e força. Por isso que às vezes Deus permite tribulações na nossa vida, porque a tribulação nos faz perder o controle das coisas. E nessa hora a gente se volta para Deus. Sabe? Então, meu irmão, se antecipe. Não espere tomar a bronca de Deus. Não, se antecipe e diga já diante do Senhor, Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu, jejue, aflija a sua alma, cause dor a você mesmo. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo
para submetê-lo à palavra de Deus. Então, ele fala também assim, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o sangue. Olha só, é luta, é guerra, é batalha. E ter essa batalha na sua vida com o seu ego inflado, se achando muito autossuficiente, é derrota certa. Então se antecipe, jejue, quebrante seu coração, se humilhe diante de Deus, aflige a sua alma, porque quando você se humilha, Deus te exalta. E essa exaltação não é essa exaltação no sentido de poder nas coisas da terra, não. É poder sobre o seu próprio eu, poder sobre o pecado. Essa é a maior forma de exaltação. Amém, meu querido? Pense nisso, medite nisso, trabalhe esse assunto na célula, converse na sua célula, vocês todos, meus irmãos, sobre desejar crescer, melhorar, avançar, aprofundar. Esse é o nosso chamado em Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, te dê graça e que nossas células sejam marcantes e inesquecíveis nesta semana. Deus abençoe você, meu querido.